Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, é uma das figuras mais emblemáticas da história política brasileira. Presidente entre 1956 e 1961, JK ficou marcado pelo seu ambicioso projeto de modernização e desenvolvimento do país, com a construção de Brasília como símbolo do seu governo e da visão de futuro que tinha para o Brasil. No entanto, a sua morte, ocorrida em 22 de agosto de 1976, permanece envolta em mistérios e controvérsias, sendo até hoje alvo de inúmeras teorias que apontam para a possibilidade de um assassinato político, uma conspiração para impedir o seu retorno à cena política durante o período da ditadura militar. Para entender o contexto em que a morte de JK se insere, é fundamental lembrar que o Brasil, desde 1964, vivia sob um regime militar autoritário que impunha severa repressão a opositores e mantinha controle rigoroso sobre a imprensa, a política e as instituições democráticas. A ditadura militar brasileira, 1964-1985, buscava manter seu poder a qualquer custo, perseguindo, censurando e eliminando qualquer ameaça ao regime. Juscelino Kubitschek, ex-presidente carismático e popular, com sua história de desenvolvimento econômico e compromisso com a democracia, representava uma dessas ameaças. Oficialmente, JK morreu vítima de um acidente automobilístico na rodovia Presidente Dutra, entre Rio de Janeiro e São Paulo. O acidente ocorreu na altura do município de Resende, quando o carro em que JK estava, um Opala branco conduzido pelo motorista Geraldo Ribeiro, colidiu com um caminhão. Na versão divulgada pelas autoridades da época, o acidente teria sido causado por uma ultrapassagem perigosa, resultando na colisão fatal. Entretanto, essa narrativa foi questionada inúmeras vezes por familiares, pesquisadores e ativistas. Eles apontam várias inconsistências e fatos que não foram devidamente investigados ou foram deliberadamente omitidos. Entre esses pontos está o fato de que, segundo testemunhas, o carro de JK teria sido perseguido por veículos suspeitos e que tiros foram disparados contra o veículo antes da colisão. Além disso, o motorista Geraldo Ribeiro teria sido ferido, possivelmente por um tiro, antes de perder o controle do carro. Ao longo dos anos, surgiram relatos de testemunhas que afirmaram ter visto carros não identificados acompanhando o veículo de JK na rodovia, além de escutas telefônicas interceptadas e documentos oficiais que sugerem a existência de uma operação planejada para eliminar o ex-presidente. A Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2012 para apurar violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar, reabriu o caso e concluiu que há fortes indícios de que JK foi vítima de um atentado político. Além das suspeitas sobre o atentado, a investigação enfrentou dificuldades e obstáculos que frustraram a obtenção de provas concretas. Arquivos foram extraviados ou destruídos, testemunhas morreram ou foram silenciadas. E muitos documentos importantes permaneceram classificados por décadas. Mesmo com o avanço das investigações da Comissão da Verdade, nenhum responsável foi formalmente punido. O cenário político brasileiro na década de 1970 era de grande tensão. A ditadura começava a dar sinais de desgaste, e a oposição política tentava se reorganizar para exigir o retorno da democracia. JK era visto como um possível líder desse movimento, dada sua reputação de estadista e sua popularidade ainda muito grande no país. Sua possível candidatura a presidente representava um risco significativo para os militares, que temiam perder o controle sobre o país. Além disso, Juscelino Kubitschek simbolizava um Brasil moderno, desenvolvido e democrático, em oposição à repressão e autoritarismo impostos pelo regime militar. Eliminar essa figura poderia enfraquecer o movimento democrático e prolongar o controle dos militares. É nesse contexto que a teoria do assassinato político ganha força e encontra eco em diversas investigações e relatos. O acidente que matou JK é cercado por fatos estranhos. Por exemplo, não havia marcas de frenagem na pista no local da colisão, o que poderia indicar que o motorista não tentou evitar o acidente, algo incomum para um profissional experiente. O caminhão envolvido no acidente também desapareceu misteriosamente, e seu motorista nunca foi localizado para prestar depoimento. O relatório oficial da perícia não esclareceu esses pontos, aumentando as dúvidas. O depoimento do motorista Geraldo Ribeiro é outro elemento-chave na narrativa. Ele nunca confirmou publicamente ter sido baleado ou perseguido, possivelmente por medo ou pressão política.
mas algumas versões indicam que ele teria sido ferido na cabeça antes da colisão. Se confirmado, isso reforçaria a tese de que o acidente não foi acidental. A mídia da época, controlada ou censurada pelo regime, tratou o caso como um acidente comum, sem investigar as circunstâncias. Anos depois, veículos independentes e jornalistas começaram a questionar a versão oficial, levantando hipóteses de conspiração e atentado político. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, analisou documentos e depoimentos e concluiu que há evidências suficientes para afirmar que a morte de JK não foi um simples acidente. Em seu relatório, a comissão destacou que o acidente ocorreu num contexto de repressão política e que o ex-presidente representava um risco para os militares. Apesar disso, a demora na abertura dos arquivos e o desaparecimento de provas impedem um julgamento justo e a punição dos possíveis responsáveis. O caso permanece oficialmente encerrado como acidente, embora a maioria dos especialistas considere provável que tenha sido uma execução planejada. Além do aspecto político, a morte de JK trouxe consequências profundas para o Brasil. A perda do ex-presidente foi sentida como um golpe para a esperança de redemocratização e desenvolvimento democrático do país. Sua imagem foi preservada como símbolo da modernização e progresso, mas o mistério sobre seu fim real alimenta até hoje debates e buscas pela verdade. Historiadores e jornalistas continuam investigando, reconstituindo relatos e reunindo documentos para esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite de agosto. Livros, documentários e reportagens especiais mantêm viva a discussão, mostrando que a memória e a justiça ainda são questões abertas no Brasil. A conspiração envolvendo a morte de JK ilustra como regimes autoritários podem usar de meios violentos e ilegais para manter o poder, e como a verdade pode ser manipulada para proteger interesses. Também reforça a importância de instituições independentes e da transparência para garantir a democracia e os direitos humanos. Para o público, esse caso representa não só um capítulo sombrio da história brasileira, mas também um convite à reflexão sobre o valor da verdade, da justiça e da memória histórica. É uma história que combina política, poder, medo e esperança. Ingredientes que sempre prendem a atenção e instigam o debate. Assim, a morte de Juscelino Kubitschek, longe de ser apenas um acidente, pode ser vista como um símbolo da luta entre democracia e autoritarismo no Brasil, um mistério que permanece em aberto e que continua a inspirar investigações, questionamentos e a busca pela justiça.